Olá, tudo bem? Boa noite. Se você é uma mulher que tem mais de 40 anos e acredita que não é possível ganhar massa muscular, acredita que é muito difícil emagrecer e definir, fica aqui comigo nessa aula que hoje eu vou te explicar qual o segredo para ganhar massa muscular e para definir mesmo depois dos 40 anos, tá? Hoje eu quero desmistificar completamente essa conversa que, professor, eu não consigo ganhar porque eu tenho uma ideia, idade é idade, não é idade. Eu vou te mostrar nessa aula, por exemplo, a Andrea, que é uma aluna nossa que ganhou 12 quilos de massa muscular. A gente vai contar a história dela durante a aula. A gente vai contar a história da Celinha, que foi uma aluna que perdeu muita gordura, transformou o corpo, né? Celinha virou uma verdadeira musa aqui da consultoria, fez 41 anos ontem, parabéns, Celinha. Foi comemorar lá em Olímpia. Então, assim, uma aluna de 41 anos, né? Fez 41 anos ontem, chegou aqui pré-diabética, perdeu 10 centímetros de cintura, ganhou 7 de bumbum, e hoje tem um corpo de menina. Vamos contar a história da Claudinha, que foi uma aluna nossa que perdeu 30 quilos. É uma história emocionante, né? Porque foi uma pessoa que se envolveu muito com a gente e hoje é uma das referências aqui no Musculação Online. E essa história de treinamento para mulheres com mais de 40 anos, ela começa meio sem querer na minha vida. Por quê? Quem que é esse careca que está dando aula para vocês? Esse careca que já treinou mais de 1.000 alunas com mais de 40 anos, na verdade, ele é um professor universitário. Eu sou professor universitário há quase 20 anos. E personal trainer. Então, eu sempre transitei entre o personal trainer e o professor universitário. E eu, desde a época da faculdade, trabalhava com pesquisa e trabalhava com alto rendimento. E começou a chegar, através do Instagram, muita aluna com mais de 40 anos que fala assim, professor, eu estou treinando, mas eu não consigo ter resultado. Será que a culpa é da minha idade? Será que a culpa é dos exercícios? Por que será que eu não consigo ter resultado, professor? Porque eu treino. Então, é aquele clássico aluno que está frustrado. Por quê? Porque ele está se dedicando ao treinamento. Ele simplesmente não consegue ter resultado. E provavelmente muitas de vocês também estão na mesma situação. Estão se dedicando aos treinamentos e não conseguem ter resultado. E de milhares de alunas que passaram na minha mão, eu identifiquei dois grandes erros. Que simplesmente atrapalham muito, né, a evolução dessa aluna com mais de 40 anos. O primeiro erro é que essa aluna, geralmente, ela está procurando por exercícios mágicos. Ela acha que a escolha do exercício vai resolver o restante do treino dela, tá? E o segundo grande erro é fazer treino de menininho. Vamos para o primeiro erro, porque aí é mais uma crença do aluno. Porque assim, gente, quando a gente fala, por exemplo, de exercícios para quadríceps e glúteo, esses são os exercícios. Não tem exercícios diferentes, tem variações deles, mas esses são os exercícios. E a aluna acha que realizando de uma forma mágica, uma combinação mirabolante, esses exercícios, isso vai levar ao ganho de massa muscular. Infelizmente, isso não acontece, tá? Vocês têm que imaginar que o exercício é um ingrediente de um bolo. Imagina que isso daqui é a receita de um bolo. São todos os ingredientes. Não é porque você tem o melhor chocolate que o bolo vai ficar bom. Por quê? Porque você tem que saber misturar todos esses ingredientes na quantidade certa para conseguir gerar resultado. Então, o exercício é um detalhe, é um ingrediente dentro da receita desse bolo. E se você errar a quantidade dos ingredientes, o seu corpo não consegue progredir. Então, essa é uma crença que o aluno tem e que eu já nessa aula quero acabar com ela. O exercício é importante para quê? Para você avaliar segurança e eficiência. Então, o exercício é muito importante para aquele aluno iniciante.
Porque às vezes ele fala assim, mas o agachamento não é o melhor exercício? Até é. Mas ele tem coordenação para executar esse movimento? Não. Então ele não é eficiente, porque ele vai usar uma carga muito baixa. Tem que esperar ele progredir no ganho de técnica para usar certos exercícios. Mas o exercício de forma isolada, ele não resolve nenhum problema. E o segundo grande erro, tá? Que é o erro que mais atrapalha, que vai ser o cerne da nossa aula aqui, até porque eu estou passando por essa fase da minha vida, fazendo quase 50 anos, é tentar pegar treino. Quando o aluno chega aqui e fala assim, eu não consigo ter resultado, prof. Quando eu vou analisar o que ela está fazendo, ela geralmente está fazendo o treino de uma menina de 20 anos. Tá? E ela chega aqui nesse estado, ela chega aqui frustrada, porque ela está investindo tempo dela no treino, porque ela está investindo dinheiro em dieta, porque ela compra roupa, porque ela gasta dinheiro de suplemento. Eu já peguei a aluna tomando hormônio sem ter resultado, completamente frustrada. Quantas de vocês que estão aqui assistindo a aula não estão nessa situação? Muitas. Mesmo tomando hormônio, se o treino tiver errado, vai dar errado. Então faça certo que dá certo. Se fizer errado, dá errado. Por quê? Porque o Rodrigo, com quase 50 anos, não pode usar o mesmo treino que o Rodrigo usava aos 20 anos. O meu corpo não consegue se adaptar e não consegue evoluir. Só que essa aluna está treinando, está se dedicando, aí ela vai fazer a avaliação física. O professor fala assim, nossa, que legal, né? Olha os seus números. Você só não evolui mais por causa da idade, né? Não, gente. A culpa não é da idade. A culpa não é da idade. A culpa é de uma educação física que ainda é mal formada, mal informada e às vezes não está muito afim, tá? Tá com má vontade. Porque é o seguinte, você não pode aplicar o treino que eu aplico na Raquelzinha, que tem 25 anos, numa aluna como a Luciana, que tem 50 anos. As duas alunas são avançadas. Só que a Luciana tem 50 anos, a Raquel tem 25 anos. Então, o que a gente tem de diferença? Uma com o hormônio subindo, outra com o hormônio caindo. O corpo não consegue se adaptar a um volume de treino tão grande. E por isso que a Luciana, quando chegou aqui para mim, não conseguia ter resultado, porque ela estava treinando como a Raquel. O corpo dela não conseguia se adaptar, não conseguia evoluir. Simples assim. Prof, eu treino e não tem resultado. Por quê? Porque o volume de treino está errado. Esse é o grande erro, o maior erro assim, nas academias, né? Volume de treino. Porque tem gente que fala assim, mas é possível, prof, ganhar massa muscular com 40 anos? Aí eu tenho que fazer uma brincadeira. Eu falo, esse estudo aqui mostra que dá para ganhar com 75. Com 40 eu não sei, mas com 75 eu garanto. Então, se você treinar mais 35 anos, talvez com 75 você comece a ganhar. O problema, gente, então assim, a partir de hoje o problema não é a idade. O problema é o treino de menininha. Eu não posso pegar o treino da Amanda com 29 anos, tá? E aplicar na Lucimar com 62. São duas alunas avançadas. Mas a Lucimar não consegue se adaptar ao treino que eu dou para Amanda. Mesmo que as duas sejam muito avançadas. Por que ela não consegue, professor? Porque olha os hormônios, gente. Os hormônios da Amanda estão lá em cima. Os da Lucimar estão aqui embaixo. Então quer dizer que eu não vou ganhar massa muscular? Vai sim, ó. Porque tá vendo que uma curva subiu? Ou seja, apesar do corpo perder os hormônios, e isso é inexorável, isso vai acontecer, você consegue compensar a perda de massa muscular com o aumento do MGF, que é um hormônio que o próprio músculo produz. Prof, então quer dizer que eu vou ter resultado de uma menininha? Não, não vai. Mas a Lucimar ganhou muita massa muscular aos 60 anos depois do câncer de mama.
Então, esse é um resultado bárbaro. Entendeu? Depois do câncer. Nem reposição hormonal a Alcimar pode fazer. Mas, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compensar a queda dos hormônios naturais com o aumento do MGF. E a vantagem do MGF, gente, é que ele não reduz com a idade. Por isso que você tem estudos com octogenários, com nonagenários, gerando hipertrofia. A pessoa não tem mais nada de hormônio, é só o hormônio que o próprio músculo produz. Então, isso é bárbaro, porque dá para manter a massa muscular, dá para manter a independência, dá para você ter uma velhice saudável, treinando da forma correta. A importância aqui é manter o MGF alto, porque o MGF aumenta a síntese proteica em até 600%. Então, não é pouca coisa, ele vai compensar em muito a redução dos outros hormônios. Só que, vocês devem estar pensando, professor, e como é que eu aumento esse hormônio? Agora, eu vou contar a parte triste da história, né? Por quê? Porque para aumentar o hormônio, você precisa usar o peso certo nos exercícios. Esse estudo, por exemplo, ele mostra que 92% das mulheres usam o peso errado nos exercícios no Brasil. Se você está fazendo um treino, que você está usando o peso errado, vai dar errado. Não tem o que fazer, gente. Se você usa o peso errado, vai dar errado. Por quê? Porque você misturou todos os ingredientes e não ligou o forno. Olha que interessante isso daqui, dessa aluna. A Francisca. 2 semanas com a gente. 49 anos. 10 anos de treino. Ela fazia agachamento com 20, aguentou com 40. Tem como o corpo crescer se ela faz com 20 e agora usa 40? Ela não estava estimulando. Se ela não estimula, o músculo não tem por que crescer, porque ele só cresce com estímulo. Ela só aumentou em 100%. E aí eu estava até perguntando aqui embaixo, vou te fazer uma pergunta, porque a Francisca trabalha com bolos, né? Ela é magrinha. Como é que você vai estimular o crescimento muscular se o peso está errado? E aí vem o quê? Vem aqui na história da Andréia. Olá, eu sou a Andréia, carioca, tenho 46 anos. Bem, é uma satisfação muito grande para mim poder falar da musculação online, porque é falar da Andréia de antes e da Andréia de depois. E eu comecei com ele com um histórico de 20 anos de musculação, só que eu treinava totalmente errado. Aí eu, de cara, assim que eu comecei a seguir musculação online, eu vi que era exatamente o que eu estava procurando. E eu já ganhei 10 quilos de massa muscular, eu mudei totalmente o meu corpo. Todos aqueles mitos que eu sempre ouvi, que a mulher depois dos 40 anos não ia conseguir ganhar massa muscular, o Rodrigo desconstruiu por completo, mas o conhecimento que o Rodrigo agrega, hoje eu me vejo uma aluna que eu consigo compreender perfeitamente o que eu faço, por que eu faço e para onde eu vou. Então, assim, a minha satisfação é absoluta e mesmo sendo uma consultoria online, o progresso é garantido, sem nenhum problema, porque o feedback do Rodrigo ele é 100%. Então, gente, olha que legal ela me mandando aqui a evolução. Teste de carga em cima de teste de carga, teste de carga em cima de teste de carga, teste de carga em cima de teste de carga. Ela saiu do agachamento de 20 para 80. Ela foi ajustando a dieta, foi subindo. Ficou barriguda? Não ficou barriguda. Então, um pequeno erro, que é não controlar a carga no treino, te impede de crescer. Por quê? Porque você não aumenta o MGF. Se você não aumenta o MGF, o corpo não consegue progredir. Beleza? Beleza? Ótimo. Segundo erro. Na academia, parece que o professor só sabe contar até 10, né? Bravo com isso. Muito bravo. Só que o músculo, gente, ele é tipo um jardim. Um jardim com 3 tipos de flores. Você tem flores vermelhas, você tem flores rosadas e você tem flores branquinhas. Ou seja, você tem fibra tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. E lembra que eu falei? Você tem que estimular o músculo para estimular as fibras. Só que cada tipo de fibra precisa de uma faixa de repetição diferente. Então, no seu treino, para produzir MGF em todas as fibras, em alguns exercícios você vai ter que fazer de 4 a 6 repetições, em outros de 8 a 20, em outros de 20 a 50. Por quê? Porque aí você cresce o seu jardim inteiro. Se você fica só no 3 de 10,
você estimula 30% das fibras. E se você estimular só 30% das fibras, o seu jardim vai ser muito, 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 muito menor. Muito menor. E aí o problema não é a sua idade. O problema é que você não consegue estimular as fibras da forma correta. Exatamente o que a gente fez com a Fabiana, que eu acabei de colocar lá no Instagram faz 2 semanas. A Fabi é uma aluna de 40 anos, a Fabi tem hérnia, ou seja, a Fabi nem consegue trabalhar com uma intensidade muito alta nas séries de 4 repetições. O treino dela está muito localizado nas séries de 8 a 20 e de 20 a 50. 5 meses, 4 quilos, cresceu o bumbum, cresceu coxa e o principal, não tem mais dor nas costas, mesmo com hérnia de disco. Então, primeiro ponto, usar o peso certo. Segundo ponto, estimular todas as fibras musculares. Senão, você só rega uma parte do seu jardim. Beleza. E o terceiro, aqui é o maior erro, tá? O maior erro. Tem um negócio de treinamento que chama volume máximo recuperado. Então, vamos imaginar o meu treino. O Rodrigão, com 20 anos, fazia 4 exercícios com 4 séries. Ou seja, 16 séries para o peitoral. Se eu fizer isso hoje, cara, eu não consigo me recuperar. Quando eu chegar na quinta-feira para treinar de novo, eu vou estar todo quebrado. E aí, o que eu não vou conseguir? Não vou conseguir crescer. Então, o volume de treino tem que ser igual ao nível e à idade do aluno. Voltamos. Eu não posso pegar o treino que eu dou para a Raquelzinha, que tem 25 anos trabalhando no banco sentada, para a Silvana Ott, que tem 45 anos e trabalha no dia inteiro. Porque elas têm idades diferentes, elas têm um estilo de vida completamente diferente. O corpo não consegue se adaptar, e se ele não consegue se adaptar, ele não cresce. E aí tem um agravante. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem menos hormônio. Se você faz muitos exercícios quando é jovem e o corpo não se adapta, não acontece nada. Se você faz isso com mais de 40 anos, você não tem muito hormônio. O hormônio ele serve para suprimir uma proteína chamada miostatina. Você sobe a miostatina e isso promove perda de massa muscular. Por isso, muita aluna chega para mim e fala assim, eu estou treinando e estou ficando flácida. É muito triste, porque a pessoa está se matando e está piorando. Então, o número de exercícios tem que respeitar a idade do aluno. E quanto mais velho, mais tempo ele precisa para se recuperar. Então, você tem que diminuir o volume de treino para garantir que ele consiga se recuperar. Quando você faz isso, essa aluna treina na segunda e vai lá e cresceu na quinta. Se ela crescer 1% a cada semana, ela vai conseguir ganhar 100, 150 gramas por semana e vai ganhar 1 quilo por mês. Então, não tem a mágica, gente. Aluno com mais de 40 anos, 500, 700 gramas, tá de bom tamanho. Se é um aluno muito magro, ele chega a ganhar até 1 quilo, mas um aluno que é muito magro ganha 500 gramas por mês. Então, são 100 gramas por semana. É 1% melhor a cada mês. E isso pode ser feito treinando 2 vezes por semana, dando 2 picos de crescimento na semana, treinando 3 vezes por semana, dando um pico sábado e domingo. A única coisa que você não pode fazer é fazer o treino de menininha. Por quê? Porque senão você entra em apoptose. O músculo não consegue se adaptar. Se ele não consegue se adaptar, ele não cresce. Qual o problema? O professor na academia não tem a menor ideia do que é isso. Ele joga um treino lá e está tudo certo. Não pergunta se você dorme, se você não dorme, se tem filho pequeno, se você está na menopausa, se você não está, se você repõe hormônio, se você não repõe. Não pergunta nada. Ele mete o treino das menininhas e está tudo certo. Impossível se recuperar. Se não se recupera, não cresce. Então, para a gente fechar aqui, gente, para conseguir crescer depois dos 40. 1, fazer teste de carga. 2, estimular as 3 fibras. 3, usar o volume de treino certo. E 4, e mais importante, você tem que aumentar a dieta. Tem que comer entre 30 e 50 calorias por quilo. Senão o seu corpo não consegue evoluir
e se ele não consegue evoluir, porque não tem calorias, você não cresce, tá? Os professores que quiserem estudar um pouquinho mais, que estão na live, ó, esse livro é um livro muito legal que fala disso, bastante, né? Acabou de ser lançado esse ano em português, é um livro bárbaro. Só que aí, eu sei que tem muita gente pensando assim, porra, professor, muito legal isso, aprendi coisa pra caraca hoje, mas isso é muito complicado. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho, professor. Eu sei, gente, eu sei que vocês estão pensando isso, tá? Eu sei que vocês estão pensando isso. E, na verdade, todas essas alunas aqui que eu aparecendo na live, se você for pensar, a gente tem 12 mil alunos, eu tenho mais de 3 mil alunos com mais de 40 anos, tinham o mesmo perfil. Prof, eu assisti uma aula, eu adorei, mas tudo que você fala eu não entendo muito bem e, com certeza, eu não vou conseguir fazer sozinha. E o professor da academia, ou ele não sabe, ou ele não quer fazer. E foi por isso, gente, que eu criei o programa Música com Qualidade, tá? Por quê? Porque é o único programa validado para mulher com mais de 40 anos. É o único programa validado para isso, para mulher com mais de 40 anos. Você não vai ter treino genérico, você vai ter um treino personalizado, feito a partir de uma avaliação mega detalhada. Tem duas coisas que os alunos falam assim, nossa, mas por que você pergunta isso? Por exemplo, eu pergunto lá, perfil hormonal. Você está na menopausa? Não está na menopausa. Você faz reposição hormonal? Não faz reposição hormonal. Eu começo a perguntar isso. Porque assim, se eu tiver duas alunas da mesma idade, uma que está na menopausa e outra que não está na menopausa, muda todo o treino. Se eu tiver duas alunas de 45 anos, uma que tem insônia e outra que não tem insônia, muda todo o treino. Então, você tem uma anamnese muito detalhada, por quê? Para que eu consiga entender quem é esse aluno. Conseguindo entender quem é esse aluno, eu simplesmente vou lá e vou fazer com que esse aluno tenha resultado sim. Sim, eu posso afirmar que ele vai ter resultado, porque eu vou ajustar o treino à realidade dele. Depois que eu pegar todos esses dados, qual a primeira mágica? A periodização. Montar todo o mapa de periodização, estabelecer as metas para aí montar o primeiro treino. Você precisa estabelecer as metas para saber se o que você está fazendo está dando resultado. Você precisa disso. E o que é mais legal daqui é você vai ter o treino no aplicativo e nunca mais vai depender de professor para te ensinar nada. Porque o aplicativo tem foto, tem vídeo dos exercícios, tem série, repetição, intervalo, meta, tem tudo lá. Então a gente prescreve treino, coloca no aplicativo, o aluno não depende mais do professor que está com má vontade na academia, né? Ou aquela academia que está hiperlotada, você está lá na Smart Fit com 3 professores e 3 mil alunos. Impossível o professor dar atenção, né? Porque, na verdade, o cara da Smart Fit quer que você não vá. É assim que a empresa ganha dinheiro. Só que eu também sou um só. Então, aqui, apesar da gente ter muito aluno, o que a gente faz aqui na empresa? A gente tem 6 professores dando suporte, tá? Por quê? Porque senão o aluno vai me perguntar às 7 horas da manhã, eu vou conseguir responder para ele só 10 horas. Então, a gente trabalha com 6 professores por período dando suporte, para que eu possa estar atendendo todo mundo o tempo inteiro. Ninguém fica sem resposta. Não tem esse negócio de personal online que você pergunta na segunda, o cara responde na quarta. Não, aqui o cara, você pergunta às 8 da manhã, numa segunda, que é muito lotada, que a gente chega tem aqui 1000 mensagens, até 10 horas da manhã está respondido. Depois disso, não demora mais do que 15 minutos para te responder, tá? Nunca demora mais do que 15 minutos, porque tem sempre muita gente atendendo. Além disso, o que vai acontecer no final do mês? Eu vou pegar o seu treino, poxa, que legal. Bateu a meta, que é aqui o caso da Andrea, me deu todo o feedback de quanto ganho de peso, mandou as medidas, enfim, tá me dando o feedback que eu queria. Quer dizer que a periodização está no caminho certo. Está no caminho certo? Tá, beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Se ela não tivesse batido meta, ela vai falar, ih, caramba, isso não tá legal. Vamos reajustar. Mas o dela não, o dela estava tudo bonitinho, a gente seguiu o barco. Só que, o que muita gente fala para mim assim, pô, professor, eu treino,
e eu não tenho uma nutricionista. Esse programa também não tem nutricionista, mas como a gente ia dar uma aula sobre ele, o que eu fiz? Eu falei, não, vamos colocar nutricionista no programa. Então, a doutora Thaís, que é uma das nutris aqui da empresa, que é nutri de algumas alunas que estão na live, ela vai te atender no WhatsApp. Então, você vai ter uma nutricionista no WhatsApp montando a tua dieta de forma personalizada. E essa dieta é baseada em 3 pilares. Ela tem que ser fácil, ela tem que ser prática e ela tem que ser barata. Tá? É a comida do dia a dia, ajustada às suas necessidades nutricionais. Sem invenção, sem caldinho de ostra, sem gastar dinheiro de suplemento. Comida simples, saudável, nutritiva, que você consiga adaptar ao seu dia a dia, certo? Porque senão não funciona. Dieta boa é aquela dieta que o paciente consegue fazer, e a Thaisinha é uma nutricionista fantástica. A Vitória também, a doutora Vitória também é uma baita nutricionista. Você vai acessar a sua dieta no aplicativo, e uma coisa que é bem legal, você tem suporte aqui no WhatsApp, mas quando a dúvida é sobre a Nutri, tem um número específico para falar com a Nutri. Você não fala com a gente. Qualquer dúvida sobre a dieta, você fala diretamente com a Nutri. Porque dessa forma, você sempre vai ter uma resposta correta. Senão você pode perguntar alguma coisa sobre dieta para mim, eu posso falar alguma besteira. Então, você tem as nutricionistas te atendendo no WhatsApp sempre. E, além disso, a gente tem muito aluno que treina há muitos anos, e esse aluno, o que ele quer? Ele quer aprender mais, ele quer entender, ele quer ter consciência do processo. Então, a gente tem uma área de membros, onde tem aulas, onde tem mais de 1.500 receitas fitness, para quando você quer comer um negocinho saudável, mais saboroso no final de semana. Você tem e-book de treino, você tem um monte de coisa que a gente vende por R$ 199, mas aqui nessa aula a gente vai estar dando isso também como bônus gratuito. Aí, para os 10 primeiros que contratarem hoje, eu vou dar essa camiseta, tá? Para os 10 primeiros. E como é a primeira aula que a gente dá sobre isso, eu fiz um negócio diferente. Para os 10 primeiros que contratarem, a gente vai dar uma mentoria mensal. Se o aluno não tiver resultado, eu vou fazer um chat com ele de meia hora para avaliar quais estão sendo os problemas e a gente dá uma ajustada em treino e dieta, porque eu quero que esse aluno tenha resultado, beleza? Eu sei que muita gente está pensando agora, caramba, professor, isso daí, muito legal, muito, como diz a Celinha, muito top, como diz a Lu, muito massa, mas caralho, esse negócio deve ser caro pra cacete, hein, professor? Esse negócio não é para mim, não tenho dinheiro. Bom, vamos fazer umas contas aqui, porque vocês vão tomar um susto hoje. Ó, se eu fosse me contratar para ser personal trainer aqui em Santos, você ia pagar R$100 por hora, tá? O que dá mais ou menos R$1.200 por mês, beleza? Então, para me contratar como personal trainer presencial 3 vezes por semana, R$1.200 por mês, beleza? Só que além de me contratar por mês, eu não faço contrato de mensal. Você ia ter que fechar comigo o ano inteiro. Então, você ia morrer comigo R$14.400, 15 pau por ano, tá? Porque a gente precisa ter previsibilidade. Então, a gente faz um contrato aqui com o personal presencial. Beleza. Só que eu vou falar para você, ó, você precisa da nutricionista, tá? Aqui em Santos, para ir na Nutri, você ia gastar uns R$300 reais por mês, tá? Mas você não vai na Nutri todo mês, certo? Então, você ia gastar aí uns 1.200 por ano. Ou seja, para ter eu como personal presencial, mais uma Nutri, 4 vezes por ano, você vai gastar 15 pau e 600. É salgado, gente. Eu sei que isso não é para todo mundo. Tá? Eu sei que é pesado. 15 pau e 600 por ano. Se você colocar mais academia, se você colocar mais dieta, mais roupa, mais transporte, vai uns 20 pau por ano.
Só que a nossa missão aqui no Musculação Online, desde que eu montei a empresa, é trazer o treinamento baseado em evidência científica a um preço justo. Por quê? Porque a gente cobra aqui a nossa hora, tá? Então, eu não preciso ganhar mais do que a minha hora. Por isso que você vai ter um desconto de R$ 14.600 por ano. R$ 14.600 por ano. Beleza? Ou seja, para você ser aluno do programa Música com Qualidade, você vai investir menos de R$ 4,00 por dia. Acho que vale a pena, né? Menos de R$ 4,00 por dia. Ou seja, você vai investir só 12 parcelinhas de R$ 99,70 por mês para ter um personal trainer e uma Nutri online montando o seu treino, montando a sua dieta para você ter resultados bárbaros, para você ter resultados rápidos, para você ter resultados consistentes, porque a gente tem um programa validado, a gente tem um programa que já levou mais de 1.000 alunos do objetivo desejado. Então, galera, agora a gente tem algumas opções, tá? Você pode simplesmente ignorar a aula e falar assim, pô, prof, gostei pra caramba, mas não tô não tem essa grana agora, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, tá? Você pode investir 10 pau, 15 pau por ano num personal trainer da sua academia, mas que talvez não tenha experiência em trabalhar com alunos com mais de 40 anos, ou seja, ele não tem um método validado para mulheres com mais de 40 anos. Ou você pode vir comigo, contratar o plano e transformar o seu corpo como aluno. Essa é a escolha que você vai fazer hoje. Ou você continua onde você está, ou você investe na saúde, você investe meu filho. Mas eu só tenho 30 vagas para o programa. Esse não é um programa regular do Musculação Online, é um programa menor, é um programa fechado, tanto que os alunos até falam comigo em outro celular. Então, quem quiser participar, quem quiser uma das 30 vagas do programa, clica aqui embaixo agora e se inscreve. Lembrando que as 10 primeiras vão ganhar a camiseta e vão ganhar uma mentoria mensal comigo. Então, se você quer transformar o seu corpo, se você quer ter mais saúde, se você quer ganhar massa muscular, se você quer perder a barriga, se você quer mudar o seu corpo, clica aqui embaixo agora, que a turma do marketing deixou o link aqui na descrição. Cai no checkout, contrata o seu plano, preenche sua avaliação e depois me manda foto com roupa de treino amanhã. Eu vou deixar aberto aqui para perguntas, porque eu sei que tem gente que vai ter dúvidas sobre o programa e eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado por vocês terem participado aqui da aula. Espero que vocês tenham gostado. Sendo minha aluna ou não, espero que eu tenha agregado para vocês. Isso para mim é muito importante, que eu consiga agregar para vocês, que eu consiga trazer informação de qualidade para te ajudar a mudar o seu corpo. Então, se você quer ser nossa aluna do programa Música com Qualidade, clica aqui embaixo, contrata o plano agora e seja bem-vindo à Musculação Online.